já está aí, né? Vou sugerir que a gente faça as respirações, as 36 respirações, mas da seguinte maneira: 6 respirações segurando cada dedo. E terminamos com 6 no centro da palma. O que vocês acham? Acho ótimo. Muito bom. Lembrando que uma respiração não precisa ser muito profunda, mas se a gente conseguir. Seu som sumiu, Carlos. Ok. Vamos de novo. Então, a respiração, o segredo dela é que ela seja lenta, não precisa ser muito profunda, mas que ela seja lenta. Então, vamos estar com o nosso polegar, né? E fazer 6 respirações e depois vamos passando para cada um dos dedos, ok? Você, eu estava com aqui em cima um fichário aqui, assim, em cima. Indicador. Bem-vindos todos que estão chegando agora. Nós estamos fazendo 6 respirações em cada dedo. Estamos nesse momento passando para o dedo médio. Eu peço que vocês, por favor, mantenham seus microfones desligados. Bem-vindos. Falar agora? Sendo mínimo.
Centro da palma. Bem-vindos, quem estão chegando agora. Nós estamos fazendo 36 respirações, segurando cada dedo e a palma da mão. Eu peço que vocês, por favor, mantenham seus microfones desligados. Ok, pessoal, muito obrigado. Não tô te ouvindo, Carlos. Terminamos. Você está me ouvindo agora? Agora sim. Então vamos lá, né? Tá picando. Vamos começar? Não. Você tá falando. Fala alguma coisa, porque eu não tô te ouvindo. Ok. Então eu vou falar alguma coisa para ver se você está me ouvindo. Agora sim, agora sim. Ok. Bora lá? Podemos começar? Vamos? Vamos lá. Então tá bom. Nossa sala está quase completa, cabem 100 pessoas na sala, nós somos 97 nesse momento. São todos super bem-vindos, muito boa tarde para vocês. É uma alegria estar aqui, né? Ter essa oportunidade da gente poder conversar sobre esse tema que é tão relevante nesse momento, o sistema imunológico. E eu acho que vai ficar bem claro aqui nessa horinha e meia que a gente vai passar junto, como esse é um tema que tem uma infinita quantidade de desdobramentos, né? E a gente pretende olhar para esse assunto do ponto de vista da fisiologia, da fisiopsicologia, da fisiofilosofia. Se por acaso tem alguém nesse grupo que é novo no Jinshinjutsu, não sabe o que eu estou falando, a gente está falando dos aspectos, dos vários desdobramentos de cada atributo, como cada atributo pode se desdobrar no nosso ser. Conforme a gente for falando, isso vai ficando mais claro. Então, pronto, agora tem 100 pessoas aqui na sala, a sala está completa, é uma alegria saber que tem tanta gente, né, interessada e participando. Eu não consigo manejar a gente sem microfones, e eu sei que tem um jeito de eu emudecer todos, mas eu não sei qual é. Então, eu vou pedir para cada um fazer a gentileza de ir lá na barra embaixo, do lado esquerdo, tem um microfonezinho. Se o seu tiver ligado, cancela, porque senão com 100 microfones, uma pessoa não escuta a outra, porque começa a ter muita interferência. E aí, se você quiser fazer uma pergunta ou dar uma contribuição, alguma ideia que você tem a respeito do assunto que a gente está falando, daí você liga o seu microfone e interfere, tá bom? Pode falar, eu quero falar, entra na conversa, é um bate-papo, e não sou só eu e o Carlos que vamos bater papo, nós vamos bater papo, tá bom? Então, Carlos, vou passar a bola para você, começa aí a nossa reunião, por favor. Ok. Então, olá, pessoal. É uma alegria realmente estar aqui com vocês. E acho que nós vamos se divertir nessa hora e meia conversando sobre algo que é uma paixão na minha vida, que é o Jinshinjutsu. E ter como vocês, com a Érica, principalmente como interlocutora, é uma grande satisfação. Acho que... Quanto tempo a gente se conhece, Érica? 20 anos? 20 anos, 20 anos.
Pois é, então, o que a gente sabe do Jin Shinjutsu em relação ao sistema imunitário imunológico? Muita coisa, né? Muita coisa. Mas eu acho que vamos começar pelo básico. Se a gente pensa, sistema imunológico, qual é a primeira coisa que pipoca na mente? Trava 3. Trava 3. Trava 3 é a porta para a vida, né? Então, e está lá no todas as nossas anotações, protege o corpo e fortalece o sistema imunológico. Então, acho que é um bom começo, né? O que a gente pode falar da 3? Posso Me ajuda. começar? Posso começar? Deixa eu me colocar aqui, então, no PIN, para a hora que quem estiver assistindo poder ver. Quando eu penso no sistema imunológico, né, fui olhar no dicionário o que queria dizer sistema imunológico, e aparece muito claro que essa capacidade de você colocar um véu, alguma coisa entre você e aquilo que separa você de você, né? Separa você do mundo. Então, a trava 3 é uma trava de primeira profundidade. Acho que esse é o primeiro aspecto que a gente podia falar a respeito dela. A qual profundidade ela pertence. E a primeira profundidade, a gente sabe que é aquela nossa pele superficial, né? Aquilo que nos separa do que é externo a nós. É aquele invólucro que é formado para que a nossa alma possa habitar e se misturar com esse corpo e fazer essa manifestação humana. Então, na verdade, qualquer aspecto da primeira profundidade, qualquer uma das travas da profundidade, ou fluxo do baço, ou fluxo do estômago, contribuiriam com isso, porque colocariam essa máscara que a gente está usando esses dias por causa do Covid, né? Só que isso como um shelter, uma película protetora em volta do nosso ser inteiro, completo. Não só do ponto de vista físico, como eu acabei de falar agora, mas do ponto de vista emocional e psíquico também. Então, mas de todas essas coisas da primeira profundidade, eu acho que o baço e a trava 3 são as que falam um pouco mais veementemente a esse respeito. Porque o 3 é uma trava que ele chama defesa contra todos os desconfortos. Eu vim com a palavra em inglês na cabeça, me embananei. Defesa contra todos os desconfortos. Então, quando a gente trabalha com a trava 3, a gente está trazendo à tona a harmonia do sistema imunológico, não só na defesa contra vírus, bactérias, fungos, mas também na forma como você se relaciona com os outros aspectos do mundo, né? Pessoas que têm a vida muito invadida por opiniões alheias, a gente tem até um termo que chama a casa da mãe Joana, né? Quando a sua casa é a casa da mãe Joana, entra um, sai outro, você não tem muita defesa contra pessoas que se imiscuem na sua vida. Esse é um aspecto do 3 também, fazer com que você se defenda não só de micro-organismos, mas também de todas as coisas que podem ser agressivas a você de alguma forma. Então, esse é um aspecto que eu acho interessante da gente observar, do aspecto da imunidade. O que você acha, Carlos? Então, acho que isso é por aí mesmo. A primeira profundidade... Está baixo o seu som, não estou te ouvindo. A primeira profundidade, ela trabalha a contenção, quer dizer, o invólucro que nos contém todos nós, toda a nossa estrutura, todas as demais profundidades. Então, é a nossa fronteira com o mundo lá fora. Então, a primeira profundidade harmônica é uma primeira profundidade que nos protege. Então, daí a trava 3 está justamente na primeira profundidade. Mas ela tem muitas outras relações. Eu gosto muito começar pelo próprio nome, né? A trava 3 é a porta.
E veja bem, a porta tem duas posições, uma porta aberta e uma porta fechada. A porta fechada tem a ver com o sistema imunológico, tem a ver com a proteção. Mas a porta aberta tem a ver com a outra qualidade do 3, que é relacionamento. O número 3, na numerologia, nos fala de relacionamento. Então, vejam que tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje. Quer dizer, a gente está confinado por uma questão de proteção e isso afeta o nosso relacionamento, afeta em função do isolamento social que a gente está vivendo agora. Mas vejam, isso também, por outro lado, nos convida a ser criativos. E nós não estamos mais isolados, porque, veja bem, nós estamos conversando entre 100 amigos aqui. Então apesar da porta estar fechada, ela está aberta de uma maneira talvez inesperada, se nós pensarmos em nós como nós estávamos há meio ano atrás, mas a porta está ao mesmo tempo fechada, nos protegendo, e aberta, porque a gente consegue interagir, né? A gente consegue estar com os amigos, com as pessoas queridas. Então, é muito legal essa coisa da simbologia em função do número, do nome. E outra questão que para mim é muito importante, veja bem, a trava 3, ela está nas costas, no topo da escápula, naquele cantinho da escápula, próximo da coluna, ali a localização da trava 3. E para quem já fez o básico, você já sabe que a trava 3, então, é uma trava que vive na linha do busto. E a linha do busto é o espírito. Então, é a nossa dimensão mais sutil. Por outro lado, o 3 tem uma ação muito direta na manifestação, porque se a gente está pensando em sistema imunológico, em proteção, isso é uma coisa bem concreta, é físico, né? E aí a gente, olhando lá no livro, o livro do básico, o texto 1, na página 17, onde é apresentada a trava 3, no topo tem uma nota, nos convidando a abrir primeiro a trava 15. Então, vejam bem, por que o 15 é tão importante para que o 3 seja eficiente? Porque o 15 está na linha do quadril, que é o físico, é o corpo. Então, abrir o 15 gera um canal de conexão entre o 3, que é tão sutil, que é espiritual, para que a sua harmonia chegue aqui no nosso corpo. Então, aí agora a gente já está desenrolando a nossa história, que começou com 13, e eu digo, nesse momento, o 15 é muito importante. E não é necessário, para mim, não é nem necessário abrir o 15 para depois ativar o 3. Só o 15 eu acho que dá conta do recado. O que você acha? Eu lembro de uma aula que eu tive com você, e quando você estava falando da trava 15, você falou, 15 é lavar o coração com o riso. E se a pessoa não puder ser feliz, para que é que ela vai querer estar viva, né? E essa frase, que eu acho que eu ouvi de você, sei lá, há 18 anos atrás, eu nunca esqueci. Ela sempre ficou como um referencial para mim. Para que é que você vai querer estar vivo se não for para ficar feliz? E a gente sabe que o sistema imunológico ele fica profundamente afetado por essas questões de como a gente conduz a nossa vida cotidiana, né? A gente sabe que quando a gente está deprimido, angustiado, amedrontado, assustado, todas essas coisas são coisas que interferem muito no sistema imunológico. Antes da gente embarcar aí no 15, eu vou voltar um tiquinho para o 3, porque conforme você foi falando, foi fazendo uns ganchinhos aqui na minha cabeça.
quando você falou da coisa do relacionamento, eu me lembrei que a trava 3 é uma trava que vibra na mesma vibração que o planeta Vênus vibra, né? E o planeta Vênus é um planeta que tem um olhar para o mundo, olhar através da beleza, da harmonia, daquilo que é equilibrado. Então, essa questão do relacionamento e como os relacionamentos normalmente são a nossa fonte de estresse ou de desgaste, né? Não só o nosso relacionamento interpessoal, a forma como a gente reage e interage com outras pessoas, mas o nosso relacionamento com o mundo. Eu olho para o mundo através de que olhos, né? Foi muito interessante você ter proposto essa prática da gente segurar cada dedo. A gente sabe que lá no livro do seminário básico, quando a gente aplica o fluxo do 3 em alguém, nós seguramos, né? Não seguramos o polegar, mas seguramos 8 dos 10 dedos durante a prática. E também tenho a autoaplicação, que eu posso botar minha mão no 3 e ir segurando a unha e a polpa de cada um dos meus dedos. Então, eu fiquei pensando nisso enquanto a gente fazia a prática. Como, quando eu seguro o meu polegar, eu estou dissolvendo a preocupação e a ansiedade, e quanto a preocupação e a ansiedade afetam o meu sistema imunológico. Quando eu seguro o meu indicador, eu estou dissolvendo o meu medo, quanto o meu medo afeta o meu sistema imunológico. E a raiva no dedo médio, a frustração principalmente, aquela frustração quando as coisas não são como a gente quer, que é o que a gente mais está vivendo nesse momento. Acho que ninguém em sã consciência hoje poderia dizer que o mundo está sendo aquilo que gostaria que o mundo estivesse sendo, né? Então a gente está vivendo muito essa frustração hoje em dia. A tristeza de ver todo esse sofrimento, toda essa dor, todas essas vidas sendo perdidas, a tristeza de ver o comportamento, que é um assunto da segunda profundidade também, o bom senso, o comportamento sem bom senso de parte da população que não tem tomado o cuidado necessário consigo mesmo e, assim o fazendo, tem colocado em risco a vida de outras pessoas. E o baita esforço, né, que a gente precisa fazer para se manter fiel a quem a gente é mesmo nesse ambiente tão inóspito que a gente está vivendo agora. E aí, quando você fez essa prática, eu fiquei pensando não só no fato de, durante a prática da trava 3, nós segurarmos todos os dedos, mas no fato do mediador, né, continuando no assunto relacionamento, do fato do mediador, que é o grande mestre dos relacionamentos, é aquele que não só reúne os supervisores no central principal, mas também media e intermedia todas as nossas relações internas conosco mesmo e as relações externas. O mediador nasce na trava 3. Então, esse componente tão importante do 3, que é a relação, que está dado pelo fato do mediador, o princípio da atividade, o chefe dos relacionamentos nasce na trava 3, é uma trava de Vênus, que é o mesmo planeta que rege a segunda profundidade. Então, quanto a tristeza interfere no meu sistema imunológico, como quando eu trabalho a minha trava 3, eu consigo harmonizar todos esses aspectos do relacionamento. E daí, voltando para o 15, né, como é que estar com tudo isso funcionando em riso e alegria na Terra? Mas eu não... Você falou que acha que só a 15 é suficiente. Eu queria que você falasse mais sobre isso, porque essa era uma ideia que ainda não tinha passado pela minha cabeça. Então, eu realmente gostaria de ver sua visão sobre esse 15 ser suficiente. Então, o aspecto mais básico disso tudo, acho que você já comentou. O 15 é alegria para o coração. E a gente sabe que quando estamos alegres, quando estamos contentes, quando estamos a rir, o nosso sistema imunológico responde de uma maneira mais fortalecida. Uma pessoa que está de bem com a vida, que está feliz, que está alegre, tem um sistema imunológico, de uma maneira geral, mais fortalecido.
oposto, né, quando a pessoa está triste, ou está sendo afetada pelas atitudes em geral, como nós comentamos agora. Então, o simples fato de a gente estar rindo fortalece o sistema imunológico. Então, isso seria o básico. Mas nós, claro, isso aí tem muitos outros desdobramentos. Por exemplo, na numerologia clássica indiana, o número 6 é o número de Vênus. E no Jin Jutsu, as travas 3 e 6 são as travas de Vênus. Então, nós continuamos trabalhando com a energia de Vênus. E quando estudamos Vênus na astrologia, a gente sabe, Vênus ele está comprometido com a apreciação da beleza, de tudo aquilo que é harmônico. Vênus representa também o amor interpessoal, mas tem um aspecto venusino que não se comenta muito. Uma outra qualidade de Vênus é a caridade. Né? Então, por isso que na nossa... Acho que está caído no esquecimento, mas ainda tem um pouco na nossa tradição aqui no Brasil, a história do anel de graduação. Acho que essa geração atual já nem sabe o que é isso, mas no meu tempo, o anel de graduação, no momento que a pessoa concluiu o curso superior, normalmente os pais davam para o formando um anel e conforme a área que a pessoa se formava, tinha uma pedra diferente. Por exemplo, o direito era o rubi, a engenharia era a safira, e a pedra do anel de graduação da área da saúde é a pedra verde, que é a cor de Vênus. Então, vejam, quem trabalha com a saúde está associado com a esmeralda, que é a energia de Vênus, nesse aspecto pouco comentado, que é a energia do cuidar, né? Da compaixão, da caridade, de importar-se e cuidar do outro. Então, eu estava falando que na numerologia tradicional indiana, 6 é o número de Vênus. E vejo que o fluxo do 15, primeiro passo, 15, que é um 6, 1 mais 5, 6, e 6. Né? E nós terminamos o fluxo com o 6 novamente, tocando o 15. Então, também tem o 15, ele lava o coração com o riso. Quantos passos tem o fluxo? Tem 7 passos. 7 é o número da quinta profundidade onde mora o coração. Então, eu acho muito divertido, muito, muito apaixonante quando a gente começa a brincar com as relações, como essa teia vai se aprofundando, vai se expandindo. Outra coisa que a gente sabe do 15 é que a trava 15 ela realmente cuida muito do corpo físico. Então, sempre que o corpo físico está sob estresse, o 15 vai ser uma ótima escolha. Por isso que eu digo, se a gente faz o 15 depois do 3, é o céu, né? Mas só o fato de trabalhar o 15, nós estaremos trabalhando o fortalecimento total do corpo físico, a proteção total e, consequentemente, né, o sistema imunológico. Divertido, né? É super divertido. E quando você falou agora, me lembrei de uma frase que, até onde eu sei, é atribuída a Mary. Se eu estiver enganada, você me corrija, por favor, que é que o Jinshin Jutsu é a arte de fazer relações, né? E eu sempre falo isso com o pessoal do meu grupo de estudo, que, aliás, está todo aqui hoje. Eu amo vocês sabem disso. Quando a gente estuda por motivos práticos, né, para aprender aquela quantidade de matéria naqueles livros, naqueles dias, é preciso que a gente abra várias gavetinhas e vá colocando as coisas dentro das suas gavetinhas, né?
Então, o que é primeira profundidade, o que é segunda, terceira, quais são as travas de cada uma, quais são os fluxos, o que cada fluxo faz individualmente. Mas depois que a gente está surfando por essa brincadeira do Jinshinjutsu, essa palavra que você usou agora é perfeita, porque ela tem tudo a ver com fã, né? Tem tudo a ver com o 15, com a alegria, esse divertimento que é a gente ir surfando pelo material e percebendo que a gente pode ir tirando as tabuazinhas que separam uma gaveta da outra dentro do nosso armário e permitindo que essas informações vão se mesclando. Então, você falou do 15, que é um 6, falou do 6. O 6 é equilíbrio, né? É a capacidade da gente se manter equilibrado na vida em todos os estágios da nossa vida. Equilíbrio na fisiologia, equilíbrio hormonal, equilíbrio das proporções do nosso corpo, na fisiopsicologia, para a gente ser uma pessoa equilibrada, né? Não sair por aí batendo cabeça, fazendo coisas que fazem mal para a gente. Mas uma característica que o 6 tem também é o discernimento. E aí a gente consegue já fazer esse link também do 6 com o 3, né? Quando eu tenho discernimento para manter a minha porta aberta para aquilo que é bom para mim, porque tem gente que abre a porta para o ladrão, né? Tá tão desequilibrado na capacidade de fazer escolhas que acaba fazendo escolhas muito equivocadas. Abre a porta para o que lhe agride e fecha a porta para o que lhe nutre. Então, se eu penso no 6 como essa capacidade de ter discernimento, de escolher, eu penso como é importante esse trabalho do 6, escolhendo, e do 3, deixando para dentro ou para fora o resultado dessa escolha. E quando eu olho na roda astrológica, a sexta casa é o intestino delgado, né? E o intestino delgado tem essa forte característica de separar. Gente, tem muita gente com o microfone aberto. Eu vou pedir para vocês desligarem seus microfones, senão eu mal me escuto o que eu estou falando, fica uma reverberação. O intestino delgado, na fisiologia, no corpo, ele faz isso, não faz? Ele pega o alimento que vem do estômago, pega os nutrientes e passa para o sangue, e aquilo que não é bom, ele joga para o intestino grosso descartar. E é claro que a gente sabe que quando o intestino delgado perde essa capacidade de assimilação do que é bom e envio do descarte para o intestino grosso, o que acontece com a gente? A gente fica intoxicado, né? Se o intestino delgado começar a colocar não só os nutrientes, mas o que deveria ir para os dejetos, voltam para o sangue, eu me intoxico. Se eu estou intoxicado, meu sistema imunológico, miau, ele não dá conta de cuidar de mim, se ele tem que ficar indo lá no meu sangue procurar aquilo que eu mesmo escolhi e que não era, que o meu intestino delgado escolheu e que não era bom para mim. E quando a gente faz a contraparte disso, da fisiologia para a filosofia, como é que tem sido as minhas escolhas, né? Como eu ando fazendo escolhas na vida? E aí a gente pode botar tudo numa cesta só, o 3, o 6, o intestino delgado e o 15, porque além do 15 ser um 6, ele é um planeta, e isso custou para eu entender. Eu passei anos dormindo em cima dessa ideia até assimilar. É um planeta de Saturno, é uma trava de Saturno. E eu pensava, como assim, meu Deus? O Saturno é o Senhor, a severidade, a disciplina, o limite, a restrição. Como é que pode lavar o coração com riso com limite? E daí eu entendi que o limite era a segurança e que eu podia escolher o tamanho do meu limite. Eu podia viver enclausurado num casulo, num ovo, ou ter um pouquinho mais de espaço, um pouquinho mais, ou um pouquinho mais, ou uma fazendona. Mas que em algum momento seria necessário que eu tivesse essa contenção sobre a qual você falou já, para que eu ficasse seguro dentro de um lugar protegido. Então, além da contenção do limite, do aspecto de Saturno da contenção do limite, tem também o aspecto da disciplina. Quando eu tenho uma prática de autocuidado disciplinada,
seja através do Jinshinjutsu, do yoga, do Qigong, do Aikido, da meditação. Existem muitos caminhos, gente, né? Na Bíblia tem uma frase que diz: são vários os caminhos que me levam ao meu Pai. Então a gente sabe que existem muitos caminhos para a gente alcançar o equilíbrio, mas todos esses caminhos precisam de uma coisa comum, que é da disciplina. Então, porque eu preciso tomar a atitude desse autocuidado, seja qual for a maneira de autocuidado que eu escolhi, e eu preciso seguir disciplinadamente nela, cotidianamente nela. Quando as pessoas me perguntam por quanto tempo eu vou ter que fazer Jinshinjutsu, eu respondo: por quanto tempo você pretende escovar os seus dentes? Porque do mesmo jeito que o corpo físico precisa cuidado diário, o corpo espiritual, o corpo mental, o corpo emocional também precisam de cuidados diários. Então, aí eu entendi que com disciplina eu poderia ser mais efetiva em lavar o meu coração com riso no 15, ser capaz de fazer boas escolhas, porque quando eu estou mais equilibrado, mais harmonizado, as boas escolhas acabam sendo naturais, no 6, no intestino delgado, e aí saber exatamente quando abrir ou quando fechar a minha porta. E se brincar com essas coisas não for divertido, eu não sei o que é divertido, porque é o que eu mais gosto de fazer. Esse abrir e fechar da 3 poderia ser associado a uma pulsação. E teria alguma relação com o coração? Ana Lúcia, eu vou te responder o que eu escuto da tua pergunta, depois Carlos responde, tá? Para a gente ter a minha visão e ter a dele. Para mim, o 3 está intimamente ligado com a pulsação, no sentido que ela é aquela trava que regula o processo respiratório, né? Então, o expirar é a trava 1 é aquela que comanda a expiração. A trava 2 é a que comanda a inspiração. E a trava 3 é a que regula esse processo. Então, a pulsação mais primordial que a gente tem é a respiração, né? O pulso da respiração, soltar e inalar, soltar e inalar. E isso tem que acontecer em igualdade. A saúde é diretamente proporcional à igualdade, à equanimidade entre soltar e receber. E quem regula isso é a trava 3. Então, nesse sentido, eu escuto esse pulso. Eu não consigo pensar agora numa relação desse pulsar da trava 3 com o coração. Vamos ver o que o Carlos te disse, tá bom? Então, você está super correto essa questão do 3. Tá baixo, Carlos, tá baixo. A trava 3 ela também é conhecida como especialista respiratório, né? E o que é respiração? É uma unidade composta pela dualidade, quer dizer, a expiração e a inspiração formam uma unidade chamada respirar. Então, o 3 realmente ele tem essa associação com o movimento duplo, que a gente conhece também como sendo o movimento coração, contrai e expande, que é o pulsar cardíaco, e daí a conexão do 3 diretamente com o 15, né? Porque o 15 cuida do coração. Se você vai lá para a página 30, diz o seguinte: se você fizer somente os 3 primeiros passos, ajuda qualquer coisa nas pernas. Mas se fizer o fluxo inteiro, 7 passos, você vai estar cuidando do coração, né? E aí a gente volta a fazer o trabalho da princesa Tecelã. Quer dizer, quando a gente começa a brincar com relações, a gente vai conectando informações. Então, veja, o 15, o fluxo do 15 está na página 30, 30 é um 3. E o 3 pede para abrir o 15. Nesse relacionamento, também você vai ver que na página
na página 30, o fluxo do 15 ele tem 7 passos. E 7 é o número, veja bem, 7 é o número que harmoniza a quinta profundidade, onde mora o coração. E tem mais, se você pegar, a gente tem que pensar como a Mary, então tem momentos que se a gente quiser aprofundar as relações, a gente tem que pensar em inglês. Então veja, coração em inglês é heart. Então vamos ver a numerologia da palavra coração em inglês. H é 8, E é 5, A é 1, R é 18 e T é 20. Então, 8 mais 5, 13, mais 1, 14, mais 18, 32 e mais 20, 52. 5 e 2, 7. 7 é o número da quinta profundidade de novo. Se não, agora voltando lá para a página 17, onde nós temos o fluxo do 3. O fluxo do 3 é um fluxo que tem 6 passos. Voltamos ao equilíbrio, voltamos à harmonia, voltamos ao duplo movimento, que é exalar e inalar, funcionando em perfeito equilíbrio para que o 13 cumpra a sua função de ser o especialista respiratório. E no início da nossa conversa, quando a gente estava falando sobre o sistema de proteção do corpo, a Érica mencionou, falando em sistema imunológico, ela mencionou o 3, mas também o baço. Verdade, Érica? Sim, sim, com certeza. Sim. Eu acho que você mencionou o baço. Sim, sim, mencionei. Pois é. Qual é o fluxo que está na página 17 do livro 2? Baço. Página 17, livro 1, 3. 17 do livro 2, baço. Então, assim, eu acho assim, a maneira como a Mary construiu os textos, uma obra-prima. Tem muita gente que diz que é só coincidência, mas são tantas coincidências que eu acho que ela teve uma inspiração tremenda. Você também mencionou o 15 ser o Capricórnio, Saturno. 15 está na página 30 do livro 1. A página 30 do livro 2 é Capricórnio de novo, é fluxo do umbigo. Né? E o que faz o umbigo? Harmoniza relações, que é o que faz o 3. E o 15 está na página 30, que é o 13. Então, você percebe que tudo está entretecido, interconectado, e aí nós chegamos naquela conclusão que, no final das contas, qualquer fluxo que a gente escolher é o fluxo correto. A gente não tem que perder muito tempo ou se preocupar muito qual é o melhor fluxo para. O melhor fluxo é aquele que pipocar primeiro na nossa mente. A Mary dizia o seguinte: o primeiro pensamento que vem à nossa mente é Deus falando com a gente. E hoje em dia os estudos científicos estão nos levando a algo, uma conclusão semelhante, que o primeiro pensamento que vem à nossa mente é a intuição falando. E a intuição falando, a gente dizia, isso é uma coisa mística, a intuição é uma coisa muito etérea, a gente não tem uma explicação. Hoje em dia, a ciência tem uma explicação para isso. Isso é uma coisa muito recente, começou a ser estudada há mais ou menos 20 anos atrás, 25 anos atrás. Vocês sabiam que no nosso coração, no ventrículo direito, nós temos em torno de 40 a 42 mil neurônios. 40 a 42 mil neurônios no ventrículo direito do coração. E eles funcionam independentemente do cérebro. Embora esses neurônios do coração se comuniquem com o cérebro via o nervo vago.
Então, intuição é esse mini cérebro que a gente tem no nosso coração, avaliando a situação e nos dando uma resposta. E isso é o que a gente chamava até agora de intuição. Né? Então, uma coisa realmente é um processo de pensamento que não é um processo cerebral, e sim cardíaco. Legal isso, né? Nossa, é muito legal. É muito legal. E se a gente for, né, eu não sabia desses neurônios do coração, é novidade para mim, acabei de aprender isso. Mas eu sei que a gente também tem uma grande colônia de neurônios nos nossos intestinos, né? Então, quando a gente começa a pensar nisso, essas coisas que a ciência vem descobrindo mais recentemente, desses pequenos cérebros espalhados pelo nosso corpo, tendo essa capacidade de decisão, isso realmente é muito entusiasmante. Agora, eu preciso dizer para você que essas pessoas que falam que essas coisas que acontecem nas páginas do livro da Mary são coincidência, elas não estudaram os livros. Se elas tivessem estudado, elas não falariam uma bobagem dessa, né? Porque não são só os dois livros textos que se interrelacionam. Se você pegar os dois livros textos e os 3 de autoaplicação, as páginas dos 5 se interrelacionam. Então, há algum tempo atrás, eu não sei exatamente quanto, 1 ano, 2 anos, eu fiz um webinário, foram cinco dias de webinário, estudando os livros da Mary, mas não estudando como a gente estuda no curso de autoaplicação, né? Daquela forma de introduzir alunos novatos. Era tentando mergulhar, não na teoria, mas na filosofia dos livros. E aí eu peguei esses 3 livros e fui fazendo as relações das profundidades em cada página correlacionada com as outras 2 páginas dos outros 2 livros. Cara, não tem coincidência de jeito nenhum. Aquilo foi um trabalho de mais de 30 anos, ela bordou aqueles livros, né? E quando a gente percebe que a gente também pode entrar nisso, e na minha opinião, a forma de entrar nisso, se aprofundar nisso, é praticando, é colocando no próprio corpo, fazendo autoaplicação para o teu corpo conhecer essa verdade e estudando, né? Você falou da intuição, tem uma coisa que eu gosto muito de mencionar, que eu escutei da Cristina Minamisawa, que foi a minha primeira instrutora, foi a pessoa com quem eu fiz meu curso de autoaplicação. E a Cris, além de ser instrutora, ela também era tradutora, né, dos cursos. Ela foi tradutora dos cursos muitos anos aqui no Brasil. As pessoas mais antigas hão de se lembrar dela. E ela dizia que no Jinshinjutsu era como no inglês. Se você quer falar com uma certa fluência, você precisa ter um número grande de palavras que você conhece naquele idioma. Então, se você falar 100 palavras em inglês, você vai ter um nível de conversação. Se você falar 1000 palavras em inglês, seu nível de conversação vai ser outro. Se você souber 3 fluxos, a sua intuição vai poder escolher entre 3 fluxos. Se você tiver um grau de aprofundamento maior nos seus estudos, a sua intuição vai ter um vocabulário maior para conversar com você. Então, eu confio muito nessa questão da intuição, mas principalmente quando ela é respaldada pela prática cotidiana, por esse trabalho disciplinado, né, que eu falei lá do 15. Você pode ter alegria e ter disciplina juntos. Então, para mim, o fator estudar também é um fator bem importante. Mas acho que agora a gente podia entrar um pouquinho no Basso, já que a gente falou dele. Quer falar um pouquinho do Basso? Carlos, te perdi. Perdi a imagem do Carlos aqui. Espera, deixa eu tirar a minha. Ah, pronto. Voltou. Então vamos para o Basso? Vamos para o Basso? Você quer falar alguma outra coisa antes? Isso aí tem um assunto que não termina mais, né? Mas eu acho que é uma boa ir para o Basso. Sumiu sua voz. Sua voz sumiu. Vamos para o Basso, mas eu quero abordar o Basso de um jeito diferente. Oba! Pode ser?
insight bem recente, eu acho que nos últimos 4 anos. Quando eu comecei a me dedicar mais a estudar o material de autoaplicação para apresentar essa classe de autoaplicação junto com o N, que a gente buscou trazer não só a prática, mas a profundidade filosófica que a Mary colocou ali. É como você disse, os livros todos estão interrelacionados. Os textos 1 e 2 com os livros 1, 2 e 3 da autoajuda, e inclusive o Mons Felizes, ou o livro que se utilizou no A Viagem Continua, que foi descontinuado por enquanto, que é o livro de respostas e perguntas. Então, todos nós que já fizemos o básico, a gente reconhece lá no livro de autoajuda número 1 o fluxo do baço, embora a Mary não mencione o fluxo do baço, mas está com uma sugestão de práticas diárias. E então eu ficava, inclusive, me questionando por que a Mary coloca o fluxo do baço, o fluxo do estômago e o fluxo da bexiga, e ela não menciona que são as funções de órgão. Então, eu mencionava, quando apresentava a classe de autoaplicação, que aqueles procedimentos eram baço, estômago e bexiga, e bem recentemente é que eu tive esse insight. Quando a gente estuda o texto 1, estuda os fluxos de travas, a maioria dos fluxos de trava servem para destravar uma trava apenas. Mas alguns destravam mais de uma, por exemplo, 5, 6, 7, 8, o 11, 12, 16, 17, 18, 19. E quando a gente estuda as qualidades individuais de cada trava, por exemplo, 5, 6, 7, 8, quando a gente estuda as qualidades individuais da trava 5, da 6, da 7, da 8, a gente se dá conta que quando a gente aplica o fluxo 5, 6, 7, 8, a gente está conectando com algo que é muito maior do que as qualidades individuais das 4 travas. E então o meu insight foi o seguinte: quando a Mary colocou para a gente praticar na sequência baço, o estômago e a bexiga, se nós praticarmos os 3 na sequência, nós estaremos criando um fluxo diferente, um fluxo novo, com 14, com 15 passos. Vejam, 15 novamente. E esse fluxo ele é muito mais do que praticar só o baço, só o estômago ou só a bexiga. Então, veja bem, o baço ele é um fluxo ascendente. E ele é um fluxo que nasce nos dedos dos pés. A qualidade dos fluxos dos dedos dos pés é aportar a energia mínima necessária para sustentar a vida, para manter a vida no corpo. Então, o baço ele traz energia, move a energia ascendente, e na sequência o que a gente faz? Fluxo do estômago. E o fluxo do estômago, ele move a energia descendo pela frente, limpando a frente. E depois o fluxo da bexiga move a energia descendo por trás, limpando por trás. Então me vem à mente a imagem de um chafariz, né? Que tem aquele fluxo de água central e depois a água desce pela frente, por trás, pelos lados. O Silvano tem uma imagem semelhante, quer dizer, de uma cachoeira, né? Que a água desce pela frente, nos lava pela frente, lava por trás. Então, aí nós chegamos eu cheguei numa conclusão, e eu estou pesquisando mais e praticando muito. Quando a gente trabalha esses 3 juntos, eu acho que não precisa mais nada para o sistema imunitário, porque a gente recarrega plenamente as baterias e, ao mesmo tempo, faz a limpeza, movendo a energia descendente pela frente e pelas costas. É uma visão poética, né? Muito bonita. Nunca tinha pensado nesse fluxo desse jeito. E
E sim, se você faz, qual é o trabalho entre as inúmeras coisas que o baço faz, né? Qual é uma das coisas que o baço faz? Encher o corpo com vitalidade, né? É o portal da luz solar no corpo. Então, onde tem sol, não tem bichinhos. Onde tem luz, calor, vida, não tem fungo, nada preto agarrado ali. Então, ele enche o nosso corpo de vitalidade. E ao mesmo tempo que ele traz a vitalidade, ele faz com que o nosso sistema emocional esteja cuidado. Um fluxo canceriano é um grande colo, né? A gente pensa uma canja de galinha para a alma. Se eu for pensar nos passos individuais do baço, quando eu coloco a mão no cóccix, eu estou ali na terceira profundidade, que é o lugar por onde a energia da sexta penetra no meu corpo. Então, uma mão está no cóccix, no lugar, lá para quem é praticante, eu estou falando da página 43 do texto 2. Para as outras pessoas não vai fazer muito sentido, mas para os praticantes, o que eu estou falando está na página 43 do texto 2. Então, com a mão ali no cóccix, eu estou na terceira profundidade, na ponte entre o espírito e a matéria. No 5, o que o 5 fala? Libertação de todo medo, né? O 5 é aquele símbolo da pirâmide, no qual o 1 é o espírito e pelas arestas ele é conectado. O espírito é conectado pelas arestas à base quadrada. O quadrado é o símbolo da matéria, o 4 é o número da matéria, da terra. Então, no 5 é o espírito ligado à matéria. Ligado, mas não achatado nela, não misturado nessa confusão que pode ser quando eu me desconecto da minha luz, da minha fonte, do lugar que eu sei que foi da onde eu vim. Então, sim, eu sou um homem, eu estou aqui manifesto fisicamente, mente, emoção, mas eu tenho um distanciamento, por isso é que o símbolo é a pirâmide. E esse distanciamento que me mantém conectado com a luz me liberta do medo. Então, o primeiro passo do baço bom, eu sou do time das Bassetes, você sabe, né? Que a gente tem um fã-clube do baço, um fã-clube fundado pela Gigi Trujillo, e eu sou sócia desse clube, porque esse fluxo para mim é tudo. Então, você está ali no cóccix, na fonte da terceira profundidade, com a mão no 5, se lembrando que você está aqui na Terra, mas que você é um espírito ligado à luz. Essa mão do 5 vem para o 14, que faz a nossa conexão, né? Conecta aquilo que a gente recebe através das nossas raízes, da nossa fixação na luz do alto e traz isso para ser manifesto aqui na Terra. Então, o 14 conecta a minha parte espiritual e faz com que o meu propósito espiritual possa ser manifesto aqui pelo homem físico, mental e emocional que eu sou. Depois você vem com a mão para o 13, que já é uma trava, a gente não falou dela, mas o 13 ajuda pra caramba o sistema imunológico, porque o timo, né, está entre as travas 13, e como a gente sabe que as travas são grandes, são uma esfera, não são um pontinho, se eu penso nas minhas duas travas 13, a borda de ambas, a intersecção de ambas é justamente o timo, que é um órgão importantíssimo. Então, para quem está anotando aí, quem que é bom para o sistema imunológico, tem mais o 13. Embora o Carlos tenha acabado de dizer que ele acha que essa sequência baço, estômago e bexiga já cumpre todos os afazeres, e se a gente for olhar passo por passo, a gente vai entender por quê. Mas é bom a gente poder brincar de coisas diferentes, né? Então, depois a mão vem aqui para o 13, que cuida do timo, cuida da minha criança interior, é a trava onde eu me liberto de todas as minhas mágoas de infância, feridas profundas, da minha culpa. Então, quanta leveza e alegria não há quando eu me liberto dessas mágoas antigas e me liberto de toda a culpa que eu possa carregar. E aí o passo final é o 22, e esse passo para mim surge quase como uma consequência. Se eu estou ali pelo cóccix ligado à minha fonte de luz, se eu me livrei de todo o medo e me mantenho conectado com minha fonte de luz no 5, me mantenho conectado com a minha fonte de luz no 14, me mantenho muito conectado com a minha fonte de luz no 13, porque o 13 são as raízes que me sustentam lá na luz. Qual é a consequência disso? Feliz e contente onde estiver, né? Adaptação completa.
E é uma trava que eu tenho segurado muito nesses dias, porque a gente se adaptar a esses tempos e a gente está feliz e contente dentro do possível nesses tempos é uma tarefa. Então, esse fluxo vem como um raio de luz, né? E é interessante que, como o Carlos falou, é um fluxo dos dedos dos pés, e a trava 11, que fica aqui no alto, aqui na junção do meu pescoço com o meu ombro, a trava 11, o 11 é um número perfeito, um número que expressa a perfeição da sétima profundidade, que é a luz. E também é o denominador comum dos fluxos que nascem nos dedos dos pés, né? Então, o rim, o fígado e o baço nascem nos dedos dos pés, e a trava 11 é um denominador comum para eles, é um dos denominadores comuns, não é o único. Então, mais uma vez a gente vê essa dança de como todas essas coisas estão juntas, né? E como colocar a mão aqui no 11 me conecta com essa luz da sétima profundidade, mas ao mesmo tempo que ele é um número perfeito da profundidade, da sétima profundidade, da luz, daquilo que nem é individualizado ainda, que é a pura potencialidade de força e de vibração energética, é o número que abre a minha linha do quadril, é a chave da linha do quadril, que é a minha manifestação física. Então, tudo que a gente estuda da Mary tem essa mensagem. Te leva ao mais alto, mas ao mesmo tempo te traz para viver como um número que te conecta com a luz, é o mesmo número que cuida da saúde do seu corpo físico, do seu corpo manifesto. Então, eu sei que o Carlos vai ter uma coisa bonita para falar para a gente sobre esse princípio hermético, né, de Hermes, de como é em cima, como é embaixo. Quer falar um pouco para a gente disso, Carlos? Bom, você realmente falou do porquê, né, que existe, não só você, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, existe o fã-clube do fluxo do baço, né? Isso é em todos os lugares que eu vou, assim, muita gente apaixonada por esse fluxo. Com razão, né? Porque, veja bem, o baço, ele, usando um termo astrológico, o baço é regido pela Lua, que é Câncer. E o que é o Câncer? O Câncer, o signo de Câncer, ele é o signo que tem a ver com o cuidado, né? A energia de Câncer, ela convida as pessoas a terem cuidado pelas pessoas amadas, pelo próximo. Ele nutre, digamos, a energia de Câncer é aquela energia que nos faz nutrir as outras pessoas, não somente com alimento, mas também com afeto. E o Câncer é regido pela Lua, que nada mais é do que um espelho que reflete a luz do Sol. Então, o fluxo do baço, ele literalmente reflete a luz da sétima profundidade para todos os outros órgãos. O baço, ele nutre o corpo inteiro, nutre todos os órgãos e fortalece toda a nossa estrutura. E dentre todos os órgãos, me chama muito a atenção que a energia do baço, que começa lá na parte medial do dedão do pé, ela termina no coração, se transformando no fluxo do coração. E se você olhar o trajeto do fluxo coração e visualizar o fluxo esquerdo e direito fluindo ao mesmo tempo, são 10 linhas que saem do coração. O fluxo direito, ele se expande em 5 linhas para o lado direito e o fluxo esquerdo mais 5. Então, é a coisa do 10. Do que é o 10? 10 é abundância. Então, é como se o coração fosse o próprio Sol, eu vejo. O coração é leão regido pelo Sol, e o Sol expande com seus raios em todas as direções, mas a energia veio lá do baço. Então, é como se o baço fosse a fonte que nutrisse o fluxo do coração para que ele se expandisse em todas as direções. Então, é muito bonito. E na página 18,
tem esse representado esse símbolo, onde tem o corpo humano, tem um círculo e um ponto no meio, e dali partem todos os 5 caminhos do fluxo do coração, para o lado direito e para o lado esquerdo, compondo o número 10, que na numerologia clássica da Índia também é o número do Sol. E eu sei que tem um outro número do Sol sobre o qual você gosta muito de falar. Você quer falar um pouquinho para a gente do 19? Eu sei que você gosta dessa trava. O Sol é 1, é 10 e é 19. Aí 19, soma 1 mais 9 é 10, 10, 1 mais 0 é 1 e o 1. Então, são os 3 números do Sol. E o 19, ele é muito legal porque é onde está o fluxo do coração. E o Sol é o regente do coração. O 19 no tarô é a carta do Sol. E se a gente, nessa combinação manifesto ou não manifesto, quando a gente vai para o texto 1, na página 19, está justamente o fluxo do 5, 6, 7, 8. E o 5, 6, 7, 8 é como o Sol, ele ilumina tudo, ele ajuda todas as 6 profundidades. Né? Então, e além disso, né, o valor do 19, o número 19 é poder pessoal, autoridade, liderança, e no fluxo do coração a gente conecta com essas qualidades, e no fluxo do 5, 6, 7, 8 também a gente conecta com essas qualidades. Então, assim, quando eu estudo um fluxo, eu vejo em que página ele está, porque ele tem muito a me contar sobre o fluxo. E a outra coisa é o número de passos desse fluxo. O número de passos de cada fluxo, ele aporta mais informações sobre as qualidades do fluxo. Veja, o fluxo do baço tem 4 passos. E 4 significa manifestação. Mais do que isso. A outra palavra-chave para o número 4 é consciência. Então, o baço, a gente poderia dizer que o baço tem 4 passos, ou o próprio fluxo do 4 representa uma manifestação consciente, quer dizer, a gente ter a consciência de estar aqui, estar no aqui, no agora, encarnado nesse corpo, né? E já o fluxo do coração são 7 passos, né? E 7 é perfeição. E Dira Moraes dizia, não procure desarmonia no coração, porque ele é o mais perfeito dos órgãos. E aí a gente vê o 7, tanto na síntese numerológica da palavra coração em inglês, quanto o número de passos do fluxo. Então é muito bonito quando a gente começa a brincar com essas relações, e a gente acaba concluindo que o fluxo é muito, muito, muito mais do que a gente imagina lendo apenas as páginas do livro. Então, existe muito mais nas entrelinhas no que não foi escrito, mas foi deixado para aqueles que querem buscar mais no simbolismo astrológico, numerológico, mesmo do código de cores, quer sejam das travas, quer sejam das profundidades. Então, por isso que o Jinshin Jutsu é tão apaixonante e é um estudo para a vida inteira, né? Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que tem que estudar. Eu, pensando aqui no 19 como ajudante do sistema imunológico, eu pensei numa coisa que me aconteceu há algum tempo atrás. Ia encostar o meu carro, eu estava dirigindo, ia encostar, eu diminuí, eu dei seta, eu fiz tudo direitinho. E na hora que eu encostei o carro, passou uma pessoa por mim que passou me xingando muito, mas muito. Ele abriu o vidro, botou aquele dedo para fora e me xingou de tudo quanto era nome. E eu tenho certeza, não é que eu nunca faço nenhum erro no trânsito, todo mundo erra eventualmente, mas naquele dia, por acaso, eu tinha feito tudo super bem certinho. E aí, quando eu acabei de estacionar o meu carro,
eu lembro que o meu pensamento foi: nossa, meu filho, você deve estar com muito problema. Vai com Deus, Deus te abençoe, que aquilo que está te fazendo ficar tão irado se resolva. Aí eu segurei um pouco o meu dedo médio pro cara. E eu fiquei tão feliz de perceber que eu estava imune naquele dia, tá? Não garanto que seja sempre, mas naquele dia eu estava imune àquela, não foi nenhuma provocação, né? Aquela ofensa que veio dele na minha direção sem que eu tivesse feito nada para isso. Então, a imunidade, ela não se trata só da gente se defender de micro-organismos, né? Ela também tem um assunto da trava 19, que é poder e autoridade sobre mim mesmo. Nada que esteja fora do meu campo magnético, do meu campo de vibração, pode ou deveria poder ter poder sobre mim. Então, naquele dia, eu podia ter permitido que aquele cara tivesse tido poder sobre mim e eu podia ter ficado muito brava com a bronca que ele me deu. Mas eu não fiquei, porque talvez eu tivesse feito uma trava 19, eu não me lembro, ou a minha terceira profundidade estivesse mais feliz aquele dia, e eu fiquei imune, não permitir que uma coisa externa tivesse poder no meu estado de humor. Então, quando a gente pensa no 19 como poder, como uma trava que livra a gente de adições, né? Jogo, cartas, vícios, bebida, cigarro, droga, essas coisas não, comida, relacionamentos, essas coisas não terão poder sobre mim. Nada que esteja fora do meu campo de vibração pode ter poder sobre mim. Então eu penso no 19 também, além de tudo mais, também como um bom ajudante para o sistema imunológico, nesse sentido, expandindo a imunidade para além dos micro-organismos. A imunidade na vida, em como eu permito, e aí a gente está pensando no 19 e no 3, a mesma coisa, né? O 3 fecha a porta, o 19 me dá poder, bota uma barreira ali para que essas coisas me afetem. Então, nossa, são 5h15, a gente tem mais 15 minutinhos, dava para a gente passar o resto do dia aqui conversando. Mas acho que talvez a gente pudesse... Você quer falar mais alguma coisa? A gente pode abrir para as perguntas. O que você acha? Mais uma coisa. Então, como a gente falou, nesses últimos anos eu estou realmente me dedicando muito a voltar às origens, né, aos livros de autoaplicação. E aí me lembrei que a Mary, durante toda a vida dela, quando apresentava classes, ela repetia muitas vezes durante a classe: simplificar, simplificar, simplificar. Conhecer a mim mesmo é simplificar. E a vida dela foi um exemplo dessa jornada de volta à simplicidade. Tanto que uma das grandes contribuições dela foi os livros de autoaplicação, porque o Jiro Murai nunca ele apresentou separadamente os procedimentos de autoaplicação, estavam na totalidade da informação que ele compartilhava. E a Mary teve aquele cuidado de separar, de buscar e compor um conjunto de informações que ela nos oferecia como os livros de autoaplicação, e é justamente a nata também, a parte mais simples e ao mesmo tempo mais profunda da história toda. E nessa busca pela simplicidade, a gente ouve várias vezes o segundo procedimento mais simples no Jinshin Jutsu é segurar dedo. E isso não deixa de ser profundo, não deixa de ser poderoso, mas é extremamente simples. Mas a gente às vezes nem fala qual é o primeiro ou o mais simples de todas as práticas de Jinshin Jutsu, que é a respiração. E esse ano passado, e agora, eu e a Vivian, mais que eu, a gente está estudando muito essa coisa da simplicidade última, que é a respiração. E do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista científico,
tudo aquilo que a Mary nos ensinou, o Dira Moraes nos ensinou, e ela coloca bem claramente lá na página 2 do texto 1, e depois ela repete na página 25 do texto 2 e na página 55. É a questão das 36 respirações. Então, as 36 respirações é um procedimento que leva aproximadamente 8 minutos, talvez 9. E a gente não precisa fazer nada, exceto respirar conscientemente, né? Porque respirar a gente respira sempre, mas no momento que a gente respira com atenção e consciência, tudo muda. E a explicação é muito simples. Nós funcionamos em dois modos. Tem um modo de sobrevivência, onde o corpo está em estado de alerta, né? As adrenais estão prontas para lançar adrenalina no sangue, e é aquele estado que a gente quer continuar vivo, porque se sente ameaçado. E nesse estado, a respiração é curta e mais rápida. Num estado onde a gente está relaxado, a nossa respiração se torna mais profunda e mais lenta. Então, nós podemos treinar o nosso corpo simplesmente mudando a maneira de respirar. Então, se nós respirarmos um pouquinho mais lentamente, um pouquinho mais profundamente, o corpo desliga o modo sobrevivência, que ele está somente focado em continuar vivo, e ativa todos os outros modos que a gente tem, que só são ativados quando a gente se sente em um lugar seguro e confortável. Então, quando a gente muda a respiração para mais lenta e mais profunda, a gente está mandando uma mensagem para o corpo. Você agora pode relaxar porque você está num lugar seguro. E então, as outras chaves são levantadas. Então, é ativado, por exemplo, a capacidade de regeneração de uma maneira mais profunda e mais intensa, a proteção do corpo, o sistema imunológico, as questões que nos permitem a longevidade, porque assim, quando a gente está no estado estresse, quer dizer, o luta e fuga, os nossos genes eles se consomem mais rápido. E então ele tem que, o nosso corpo tem que reproduzir esses genes. E na ponta de cada gene tem os telômeros. Os telômeros é o sistema de qualidade que checa se o próximo gene contém toda a informação do anterior. Esses telômeros, se a gente vive com menos estresse, eles duram mais e eles vão ser consumidos depois de 120, 150 anos. Se a gente vive baixo de muito estresse, os telômeros são consumidos mais rápido, porque a reprodução dos genes são mais rápidas, e quando eles deixam de se dissolvem, não existe mais a garantia que os genes sejam a cópia perfeita do anterior. E aí o corpo entra num processo de degeneração. Então, toda essa questão de manter os telômeros, por exemplo, que nos leva à longevidade, também depende do a gente estar menos estressado. E eu aprendi que o simples fato de nós respirarmos um pouquinho mais lentidão e mais profundo, a gente está desencadeando um processo de regeneração, de proteção, e que vai, consequentemente, nos predispor a uma vida mais longa e mais feliz, uma coisa tão simples como respirar. Então, respirar com consciência. O que é consciência? Saber que cada exalação a gente solta o que não precisa mais, toda poeira, sujeira e fuligem grudenta, para abrir espaço e receber uma energia regeneradora. Então, eu vejo que num processo tão simples, não existe coisa mais simples de respirar,
a gente está praticando o Jinshin-Jutsu, talvez da forma mais profunda possível. Eu acho que você acabou de sugerir um tema para uma próxima conversa, né? A gente podia ter um papo sobre burnout, que é um assunto muito comum nos dias de hoje, fadiga adrenal, esse eixo AJJ, né? Hipotálamo, hipófise e adrenais. Vamos deixar isso engatilhado para uma próxima conversa? Podemos? Vamos? Deixa eu te falar, deixa eu ler aqui as perguntas do pessoal. A Maria Quitério, que é a nossa organizadora lá do Paraná, de Curitiba, e querida, falou que Livros Bordados é uma homenagem à Mary. Obrigada, querida. E a Andrea está falando que a trava 3 veio a ideia de onde a trava 3 me veio a ideia de onde nasce o abraço. E é que no momento estamos impedidos de fazer. Tensionando, acabamos diminuindo nossa imunidade? Andrea, sim, né? Se a gente tensiona a trava 3, por qualquer motivo que seja, a nossa imunidade é diminuída, porque a imunidade está relativa à capacidade, à harmonia da trava 3. Os braços, foi uma coisa que a gente não falou, porque dá para a gente passar 5, 6, 7 horas falando de cada trava, né? Os braços estão sob a égide da trava 3, da trava 11, da trava 26, os cuidados com os braços. Então, a gente pensa no braço como, se pensar na porta, né, como esse lugar que abraça e traz. Quando você abre a porta, você vê um amigo, você abraça o amigo e traz para dentro da sua casa, né? Quando você abre a porta e vê que não é alguém tão bom, você empurra e fecha a porta. Então, essa capacidade de abraçar e de afastar é uma capacidade que está relacionada com esse atributo da porta. Então, sim, eu acho que ter o 3 tensionado diminui a imunidade. Mas, eu ia deixar para falar isso no final, mas eu vou aproveitar esse gancho tão perfeito aqui para falar agora. Tem outras formas da gente abraçar enquanto a gente está dentro de casa, né? A gente pode abraçar uma causa, por exemplo. E tem uma pessoa, eu ia mesmo falar dela, eu já vou falar já, eu não sei se ela está aqui, se ela conseguiu entrar, que é a Fernanda. Se você tiver, Fernanda, abre seu microfone e entra, por favor. A Fernanda, ela está trabalhando com uma série de pessoas que estão... Gente, quem não estiver falando, fecha o microfone, tá? Senão eu não escuto o que eu mesma estou falando. Ela está trabalhando com uma série de pessoas que estão dando assistência na favela de Heliópolis, na favela de Paraisópolis e para os médicos do HC. Então, vocês sabem que se a Covid se espalhar nessas comunidades, onde as pessoas não têm muito como ficar isoladas socialmente, isso pode virar um problema de proporções catastróficas, né? Comunidades inteiras podem perecer se isso acontecer. Então, tem um grupo de pessoas num trabalho voluntário que coloca a vida delas em risco, porque elas estão lá no meio da favela, na rua, trabalhando, levando comida para que essas pessoas não precisem sair dali. Então, eles fazem as quentinhas, eles fazem tudo através de doação, eles fazem as quentinhas e eles levam para Paraisópolis, para Heliópolis, estão fazendo aventais para os médicos e eles levam comida também para o HC. Eles não conseguem chegar no Instituto Central porque eles não têm recurso suficiente para fazer mais do que eles fazem, mas eles já estão fazendo um trabalho maravilhoso. Então, o que eu ia propor para a gente aqui no final dessa conversa, que eu vou aproveitar o gancho aqui do abraço para falar, vamos abraçar essa causa e vamos trazer o equilíbrio da fisiologia, que o Jinshin-Jutsu tanto fala, né? Da necessidade do equilíbrio entre o expirar e o inspirar. Então, aqui nesse encontro, isso que eu estou fazendo, gente, é um convite, né? Nós convidamos vocês para esse bate-papo. Então, agora que a gente expirou aqui esse bate-papo, eu vou pedir para vocês expirarem. Vocês inspiraram, e agora aqueles de vocês que se sentirem chamados,
a ajudar essa comunidade, eu vou colocar aqui na tela, vamos ver se eu vou saber fazer isso direitinho. Eu treinei antes, mas eu não sei se eu vou saber fazer. Vamos ver se deu certo. Ah, acho que consegui. Eu estou colocando aqui na tela a conta da Fernanda Ferreira de Souza, que é a pessoa que está fazendo esse projeto. Então, vocês aí que tiverem com um caderninho na mão, e mesmo vocês que estão assistindo isso por YouTube, né, que não conseguiram assistir ao vivo, se vocês se sentirem tocados a expirar, a abraçar essa causa, qualquer quantia, gente, eles conseguem fazer uma quentinha por R$ 7. Então, se você doar R$ 7, já é uma pessoa que vai comer naquele dia. Se você puder doar 50, 60, 70, 1.000, quanto você puder doar, vai direto para essas comunidades e para levar comida também para esses médicos que caem de exaustão e eles não têm onde comer. Porque os hospitais... Então, fecha aí o microfone, amiga. Então, essas pessoas, as lanchonetes, os refeitórios dos hospitais estão fechados. Então, imagine que os médicos que estão lá cuidando de quem está doente não têm o que comer. Então, é um projeto maravilhoso que eles estão fazendo. Eu vou ter que tirar daqui da tela, porque eu preciso descobrir de onde vem esse barulho e tentar fazer com que o barulho desapareça. Mas se vocês não conseguiram anotar, no final eu coloco de volta. E nessa página que eu compartilhei, tem também o meu celular, porque daí vocês podem depositar na conta dela, não na minha, pelo amor de Deus, porque eu não tenho como administrar isso mais, mas depositar na conta dela e passar um WhatsApp para mim, só para eu poder falar para ela quem depositou e quando, quanto e quando, para ela poder controlar isso. Então, esse é meu convite para que vocês façam esse abraço e façam essa respiração completa aqui, através de uma doação para essas pessoas que estão com esse trabalho tão valoroso, tá bom? Se alguém não pegou, depois pode me perguntar pelo WhatsApp, ou se você não anotou meu WhatsApp aí, fala comigo pelo Messenger, pelo Facebook, que eu vou passando para vocês, tá bom? Deixa eu ver... Aqui mais alguém perguntou alguma coisa. Agora, a próxima pergunta, essa eu respondi, vou passar a próxima bola para o Carlos, tá bom? Carlos, sou paciente da Dirce, quem me introduziu a essa arte incrível, eu concordo com você, ser introduzida pela Dirce é uma bênção, ela é uma pessoa maravilhosa. Quanta riqueza nas reflexões de vocês. Como ainda não fiz qualquer curso de Jinshin Jutsu, talvez não consiga compreender com tamanha profundidade que percebo existir. Já me deu mais vontade ainda de estudar e me aprofundar. Tenho uma dúvida. Gestantes podem fazer e ou receber os fluxos? Há algum que não possa ser feito, independente do período de gestação? Quer responder essa, Carlos? Então, gente, para mim essa é uma das maiores dádivas do Jinshin Jutsu. O Jinshin Jutsu não só pode trazer harmonia e equilíbrio. Praticar Jinshin Jutsu, receber Jinshin Jutsu, ou quando a gente oferece para uma outra pessoa, seja qual for o fluxo, independente do fluxo, não existe contraindicação. A energia que nós estamos convidando a circular é uma energia muito especial, e essa energia só tem um foco, harmonia. E então não existe nenhuma situação em que o Jinshin Jutsu possa causar qualquer desconforto, qualquer dano ou qualquer desarmonia a outras pessoas. Então não existe contraindicação de jeito nenhum, em hipótese nenhuma. E olha, eu trabalho com Jinshin Jutsu em consultório há 26 anos. Bastante. Tem dias que eu atendo 10 pessoas. Em 26 anos, milhares de pessoas que eu já atendi, eu sou testemunha, não houve nenhum caso que a sessão possa ter causado alguma coisa
negativo. Então, pode ficar tranquila, gestantes ou qualquer pessoa pode receber. A única maneira de praticar Jinshin Jutsu errado é quando você tem a oportunidade de tocar em alguém, você decide não tocar. Se tocou, você está ajudando a energia a aportar mais harmonia e, consequentemente, quer dizer, no não físico, a harmonia se reflete no físico como saúde. Bom, Carlos, eu vou aproveitar também o gancho dessa pergunta, porque é isso, né? Nosso bate-papo foi aberto não só para pessoas da comunidade já praticantes de Jinshin Jutsu, mas em geral. Então, a gente falou aqui da trava 3, do baço, do 19, do 11, e talvez tenha algumas pessoas que não saibam como praticar. Então, eu quero fazer um convite a vocês, todas as noites, às 8 horas da noite, de segunda a sexta, eu estou fazendo uma prática, uma live ao vivo. Já fiz 27 práticas. Então, nessas práticas, nesses 27 dias, todos esses fluxos estão... eu fiz esses fluxos nesses dias. Então, eu vou ler aqui para vocês o dia, quem quiser anotar, o dia que eu fiz a prática. Se você não conhece Jinshin Jutsu, quiser entrar lá no Facebook, Jinshin Jutsu Arte da Cura, que é a minha página em parceria com a Patrícia de Toledo Ribeiro, que está aqui no grupo com a gente também. Então, você pode ir lá nesse dia, assistir e praticar. Isso é meia hora de prática por dia. Então, uma prática específica para a imunidade, a gente fez no dia 22/3. O baço mais recente que a gente fez, que eu repeti 3 vezes o baço, foi no dia 14 de abril. A trava 13, a gente fez no dia 27 de março. O 19, no dia 2 de abril. E essa semana, ontem eu fiz as 3 linhas, quadril, cintura e busto. Essa semana eu vou falar sobre o 15 e o 14. Então, a prática de hoje vai ser sobre a trava 15, não tem ainda, mas vai ter a partir de hoje. Se você ainda tiver forças para ficar mais meia hora fazendo prática hoje. Então, hoje eu vou falar sobre a trava 15. E no domingo que vem, eu vou dar um webinário sobre as travas 14 e 15. Vou falar, são 2 horas de aula, eu vou falar 1 hora sobre cada uma das travas. Esse webinário, tem um valor associado, esse valor também vai ser revertido para a questão da caridade, não para o grupo da Fernanda, para um outro grupo que eu tenho. Esse outro grupo está recebendo os valores que vêm dos meus webinários, mas esse vocês têm que fazer a inscrição direto comigo, tá bom? No meu WhatsApp ou pelo Messenger no Facebook. E além do convite para as minhas lives, tem as lives do Silvano, as lives da Cris, as lives do escritório, tem muita gente trabalhando. E hoje, às 7 da noite, o Carlos vai fazer uma live com o Wayne. Você quer falar um pouquinho, Carlos? Você vai explicar melhor do que eu, do que se trata? Sim, pode falar sim. Então, não sei se vocês conhecem, o Wayne Hackett é um dos instrutores mais antigos do Jinshin Jutsu. Ele começou a estudar com a Mary em 1977. E ele foi organizador e foi escolhido a partir de 1990 como o primeiro no grupo um dos primeiros 3 instrutores. E o Wayne conviveu com a Mary por 40 anos. Então ele realmente é uma fonte de aprendizado de Jinshin Jutsu que eu me beneficio muito. Ele foi o meu mentor e nós temos uma amizade de longa data. E 3 anos atrás nós resolvemos criar um formato diferente para o curso de autoaplicação, não simplesmente nos limitando aos exercícios que estão nos 3 livros, mas desvelando o que está nas entrelinhas, que é a filosofia. E o curso tem sido muito bem recebido mundo afora. A gente já apresentou
nas Américas do Sul, Central, Norte, na Europa. E esse ano o curso estava agendado para abril em Curitiba. Mas, em função da nova realidade, nós decidimos inovar. Né? Então, nós transformamos o curso de 5 dias de Jinshin Jutsu em um curso de 8 dias online, 3 horas por dia. Então, essa apresentação de hoje, na realidade, nós vamos conversar com as pessoas e compartilhar o que nós propomos nessa classe de especial de autoaplicação. Basicamente é isso. Então, vai ser uma conversa de aproximadamente 1 hora e a abrangência é mundial. Esse vai ser o primeiro curso global, né? Está sendo oferecido o planeta inteiro. Eu e o Eni vamos apresentar a classe em inglês e a Maria Rita vai fazer a tradução para o português. Quem não conhece a Maria Rita, né, ela é uma tradutora excepcional, então vocês podem assistir com toda a confiança ao curso, porque ela traduz magnificamente, ela é incrível, na verdade, é uma oportunidade imperdível, eu acho. Tem mais uma coisa aqui, uma pessoa que diz que é uma iniciante, a Roseli, ela gostaria de ter uma leitura sobre as travas para entender melhor. Roseli tem um livro, chama O Toque da Cura. Você pode pedir esse livro no escritório brasileiro do Jinshin Jutsu, porque é um livro um pouco difícil de encontrar em livraria, então você entra lá no site do JSJ Brasil, tem um livro lá, e eu estou oferecendo de novo, né? Eu estou fazendo esses webinários, eu já fiz até a trava 13, então cada mês eu faço 2 ou 3 travas. Então, até a trava 13 eu já tenho 1 hora e meia de aula sobre cada uma individualmente. E esses links, eles estão à disposição para quem quiser adquirir ainda. Não precisa fazer só os que ainda virão. As pessoas podem fazer os que já foram. Eu tenho os links, dá para acessar. E agora, no domingo, vou fazer sobre a 1415, tá bom? Eu tinha separado aqui o meu... para não deixar de... Não, fazer os convites todos, já fiz. Era para a live do Carlos hoje. Se você não tem o link da live do Carlos agora das 7 horas, entra lá no Face do Carlos ou no meu, mas no meu no Érica Ramos, tá? Que tá lá, tá compartilhado. Pode entrar no do Carlos, pode entrar no meu, pode entrar no do Jinshin Jutsu Brasil, que tem o post com o link do Carlos compartilhado. Se algum dos organizadores estiver aí e conseguir colocar aqui embaixo, porque eu não sei como fazer. Pode colocar, por favor. Então é isso, a live do Carlos hoje, as minhas lives toda noite de segunda a sexta, o webinário do domingo. Os convites estão todos feitos. Eu quero agradecer demais a presença de vocês, agradecer demais, Carlos, por estar aqui, por essa honra que você me deu de compartilhar um bate-papo com você, e espero poder rever vocês em breve. Eu queria te agradecer também pela oportunidade, e sempre é uma alegria conversar contigo, né? E tendo a oportunidade de conversar com todo esse povo querido, então a alegria é maior ainda. Obrigado, gente, muito obrigado. E vamos em frente, né? Vamos em frente com a nossa arte, que é tão apaixonante e que nos convida, isso eu acho legal, o Jinshin Jutsu nos convida a seguir essa jornada de crescimento e de autoconhecimento, de buscar sempre ser uma melhor versão de si mesmo. Isso nos torna uma bênção para toda a humanidade. Obrigado, gente. Obrigado, Érica. Obrigada a vocês. Eu não vou encerrar já a reunião, já tem bastante gente saindo, porque quando eu encerrar, vocês perdem o chat. E aqui no chat, a Maria Quitério, a Maria do Rosário, acabou de colocar o link para o Carlos. Então, eu vou deixar aqui um pouquinho mais a reunião ligada, para quem quiser anotar. Está aqui, ela postou às 5h39. Está postado para quem quiser anotar ou copiar o link. Deixa eu ver, se você passar o seu cursor, dá para copiar, eu consegui copiar. Passa o seu cursor em cima do link, dá um copy e já coloca na sua área de transferência do seu computador, tá bom?
porque aí dá para vocês acessarem. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até breve. Obrigada a todos.